Meus irmãos, graça e paz, saúde e prosperidade a todos. Louvamos a Deus por mais este rico privilégio ou esta grande oportunidade de estarmos aqui unidos, reunidos. Eu de cá e você de lá, todos nós juntos com um propósito de louvarmos, bendizermos e enaltecermos o nome do nosso Deus. Estamos começando mais uma live e nós vamos começar com uma oração ao nosso Deus. Oremos ao Senhor. Nosso bondoso Deus e Pai, Criador dos céus e da terra, Deus único, fiel e verdadeiro. Pai, neste momento nós te louvamos e te rendemos graças, louvor e honra, porque Tu és o único bem que temos. Nos ensine a te amar e que no nosso coração não tenha nada acima do Senhor. Deus, que o primeiro mandamento se cumpra cada na nossa vida. Digo todos os mandamentos, mas esse especial de amar a Deus sobre todas as coisas. Senhor Deus, toma a direção desta live. Coloca todas as pessoas que o Senhor tem, o seu propósito, o seu desígnio, para estar ouvindo a ministração dessa palavra, agora, ao vivo e também posteriormente na sequência do tempo, Senhor. Fale conosco, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Vamos abrir a palavra do nosso Deus na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo de número 10, e nós vamos ler apenas um versículo para a nossa meditação. Segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 10, verso de número 4, que nos diz assim: ouçamos-la a palavra de Deus. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando-nos sofismas. Na outra versão diz: porque as armas da nossa guerra, elas não são carnais. Porque as armas da nossa guerra, elas não são carnais. As armas da nossa milícia, as armas da nossa batalha, as armas da nossa luta, elas não são armas carnais, mas elas são poderosas em Deus para a destruição das sofismas ou das fortalezas dos dardos de Satanás. Baseado então nesse princípio de Paulo, quando ele escreve dizendo que as armas da nossa guerra, elas não são carnais, indica que o crente tem uma batalha. Essa batalha a gente pode chamar de batalha espiritual. Porque o mundo espiritual, ele existe, assim como o mundo físico, né? O mundo espiritual, ele é tão real quanto o mundo físico. E às vezes, muitas pessoas, por não terem conhecimento da existência desse mundo espiritual e de os poderes, as forças opressoras, maléficas e malignas que existem nesse mundo espiritual, não se preparam para tal. E aí querem atacar um adversário e se preocupam só em atacar, mas não se preocupam em se defender. Em toda guerra, em toda batalha, o soldado, o lutador, o guerreiro ou o valente, ele tem que estar preparado para as duas faces. Ele tem que se preparar para atacar, mas também tem que estar preparado para se defender. E nesse impasse aí de ataque e defesa, exige um aprimoramento, exige um tempo, exige um equilíbrio, exige uma armadura, não é? Então nessa live de hoje, nós vamos ver um pouco sobre armados para o combate. Pastor William Santos, quem são os inimigos do crente? Pastor William Santos, quem são os inimigos da igreja? Quem são os adversários do povo de Deus? Quem é o adversário da igreja? Ou quem são eles? Louvado seja o nome do Senhor. Ouçam-me. João capítulo 10, no versículo 10, Jesus disse assim: o ladrão, preste atenção na afirmação de Cristo, o ladrão não vem senão para, primeiro, roubar, segundo, matar, terceiro, destruir. Vejam bem,
Palavra de Jesus. O ladrão, ele não vem senão para roubar, matar e destruir. Então quem é o ladrão aí, pastor? Aqui o termo ladrão prefigura, pressupõe-se a tipologia do diabo. O ladrão aqui, na expressão de Cristo, é a figura do próprio Satanás. Ele é o grande adversário do nosso Deus e também inimigo da igreja. Por isso nós temos que estar armados para esta peleja, tanto do mundo físico quanto do mundo espiritual. Porque esse adversário nosso, primeiro, ele é invisível. Ele está num mundo que nós não estamos. E ele está nos dois mundos. Ele está no mundo espiritual e também se materializa, usando corpos para estar nesse mundo físico. E nós não. Nós só temos a presença aqui no mundo físico, naquilo que é palpável, naquilo que é atingível, no mundo visível. E para nós batalharmos no mundo espiritual, na força humana, na cultura humana, na sabedoria humana dos homens, quem seria capaz de se preparar para uma batalha sem saber de que lado o seu inimigo vem? Quem seria capaz de se preparar para uma guerra se você não sabe que artimanha ele vai agir? Quais são os seus ardis? Quais são os seus dardos? Quais são suas setas? Quais são suas flechas? Que tipo de sutileza ele vai usar? Então tudo isso é preciso nós estarmos prontos. O que tem de pessoas no mundo espiritual, o que tem de pessoas crentes, que a gente tem conhecimento, de que sem sabedoria, sem conhecimento, sem conhecer as sagradas escrituras, ficam brincando com o adversário, ficam brincando com o inimigo, ficam brincando, achando que o diabo, achando que o adversário é um velhinho corcundo, é um velhinho já dos pés trombando, dos pés zambeta, que não dá conta mais. Irmãos, 30 dias essa pessoa está na lona, porque você atacar um adversário tão terrível, que é Satanás, sem estar preparado para o contra-ataque, misericórdia, irmãos. Os irmãos vão ver que nem o arcanjo Miguel, naquela batalha, quando Satanás quis brigar com ele, a respeito do corpo de Moisés, nem o arcanjo usou falar palavra de juízo para ele. Nem um anjo poderosíssimo do céu usou verbalizar ou pronunciar juízo contra Satanás. Ele disse: o Senhor te repreenda. Veja que sabedoria do anjo, veja que sabedoria do arcanjo. E às vezes crentes que não conhecem as escrituras ficam brincando, dá um chute nele, dá uma cambalhota, dá isso. Meu Deus, dá sabedoria ao teu povo. A palavra de Deus diz, foi Jesus quem disse: errais não conhecendo as escrituras e nem o poder de Deus. Meus irmãos, é preciso nós termos sabedoria, é preciso nós termos prudência, é preciso nós termos cautela e, acima de tudo, estarmos armados com as armaduras de Deus para podermos entrar nesse mundo tão tenebroso e tão terrível que é o mundo espiritual. O apóstolo Paulo, escrevendo a carta aos Efésios, ele falou que esse mundo é tenebroso. Foi essa a linguagem que ele usou, mundo tenebroso, né? Jesus disse que esse bicho ele é terrível, ele é maligno e ele é voraz. Então é preciso nós estarmos prontos, é preciso estarmos atentos, é preciso estarmos protegidos pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus e também armados no mundo físico para que o mundo espiritual nos respeite na sabedoria, na unção e nas armaduras de Deus em nós. Glória a Deus. Voltemos então para a palavra. Paulo disse: as armas da nossa guerra, elas não são carnais. Pastor William, qual é o primeiro aniversário do crente? Quem é o primeiro inimigo da igreja? Quem é o primeiro inimigo à luz das Escrituras e que eu preciso estar atento para as suas armadilhas, para as suas sutilezas, para os seus ardis ou dardos inflamados? Quem é o primeiro inimigo da igreja ou do cristão? Satanás. Ele é o inimigo da igreja. Por isso ele é chamado no grego de Abaddon. Ele é chamado no hebraico de Abaddon, inimigo de Deus. Ele é chamado no grego de Apolion.
aquele que se levanta contra Deus e todo objeto de culto. Então esse é o inimigo da igreja. Lembra do que Jesus disse em João 10? O ladrão. Jesus o chamou de ladrão, certo, meus irmãos? Então vejam, o diabo, ele tem essa missão tríplice: roubar, matar e destruir. Mas a beleza do nosso Deus é que diante de toda essa estratosfera do mundo físico e espiritual, no mundo estratosférico, no mundo ionosférico e também no mundo físico, nós temos a garantia da presença do nosso Deus conosco. Louvado seja Deus. Nós temos a garantia do próprio Senhor Jesus, quando Ele disse: eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Glória a Deus. Então, nós vamos agora observar, à luz da palavra, quem são os nossos inimigos. Primeiro inimigo da igreja, primeiro inimigo do homem, primeiro inimigo do crente, chama-se Satanás. Ele é o inimigo da igreja. O apóstolo João, escrevendo na sua carta, capítulo 5, primeira epístola de João, deixa eu ler a Bíblia aqui para nós entendermos melhor. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Primeira epístola de João, capítulo 5, versículo de número 8. Olha o que está escrito: sede sóbrios e vigilantes. Sede sóbrios e vigilantes, porque o diabo, o vosso adversário, porque o diabo, o vosso adversário, ele anda rugindo, parecido um leão, ou rugindo como se fosse um leão, bramando ou rugindo, buscando a quem possa tragar. Então, nosso inimigo é Satanás. É o inimigo de Deus e ele é também o inimigo da igreja. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Então, meus irmãos, nós temos que estar firmes. Nós temos que estar armados. Nós temos que estar protegidos, porque o nosso primeiro adversário é Satanás. Pedro disse, o apóstolo João disse: porque o diabo, o vosso adversário. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Segunda carta, vimos, queridos? Deixa eu corrigir aqui em tempo hábil o nosso erro. É segunda carta de Pedro, tá? Segunda carta de Pedro, capítulo 5 e versículo 8. Sede sóbrios e vigilantes, o diabo, o vosso adversário. A expressão é bem clara: o diabo, o vosso adversário. Voltando a repetir, segunda epístola de Pedro, capítulo 5 e versículo 8. Então, o primeiro inimigo da igreja, inimigo de Deus, é Satanás. Porém, nós temos que entender que o nosso Deus o venceu através do sacrifício único, perfeito do Senhor Jesus. Jesus venceu, Jesus pisou na cabeça dele e o esmagou para que se cumprisse Gênesis 3:15, quando Deus eterno disse: tu lhe ferirás o calcanhar e ele esmagará a sua cabeça, do descendente da mulher. Então, este versículo se cumpriu no Calvário. Então, o primeiro inimigo do homem, o primeiro inimigo de Deus, chama-se Satanás. O diabo, o vosso adversário, anda em derredor como um leão, rugindo, buscando a quem possa tragar. Mas o apóstolo Pedro disse: sede o quê? Sóbrios, sede lúcidos, seja coerente, seja prudente, seja honesto, seja equilibrado, seja pontual, seja firme nas coisas. Isaías diz que o nobre, ele projeta coisas nobres, e pela sua nobreza ele permanece firme, ele permanece de pé. Então o primeiro inimigo do crente é Satanás. Pastor, quem é o segundo inimigo da igreja? O mundo. O mundo e suas flores, o mundo e suas luzes, o mundo e suas etiquetas, o mundo e tudo que esse mundo oferece. Se não, vejamos, primeira epístola de João, capítulo de número 2, a partir do versículo de número 15, diz assim: filhinhos,
Não ameis o mundo, e nem as coisas que no mundo há. Porque se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Ora, o mundo passa com as suas concupiscências. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece para sempre. Olha que versículo tão lindo e tão forte. Não ameis o mundo e nem as coisas que no mundo há. Porque se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo é concupiscência da carne e concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Não procede do Pai. Não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa com as suas concupiscências. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece para sempre. Então, aqui nós temos uma bifurcação espiritual. O que é que nós vamos decidir hoje? Nessa mensagem, armados para o combate. Nós vamos preferir amar a Deus sobre todas as coisas e nos constituirmos amigos de Deus, como o próprio Deus disse, meu amigo Abraão, ou nós vamos amar o mundo e ser inimigo de Deus? É fácil dizer, eu quero Deus, eu sou amigo de Deus, eu quero fazer a vontade de Deus, mas em suma, em epílogo, quando se vai olhar, a gente está amando mais o mundo do que a Deus. A gente está fazendo mais aquilo que o mundo oferta. A gente tem tendência do ser humano, os mortais têm essa tendência terrível, essa patologia maldita de ter desejo mais para as coisas do mundo do que se voltar para Deus. Porque quando eu me volto para Deus, a palavra é clara. Salmo 1 diz, e na sua lei medita de dia e de noite. Quando eu tenho prazer na lei do Senhor, conforme diz o Salmo 1, e o seu prazer está na lei do Senhor. E na sua lei faz o que? Medita. Só de noite? Não. Só de dia? Não. Medita de dia e de noite. Porque a prova do desejo é a busca, meu irmão. Não adianta eu dizer eu quero, quando o que eu faço não prova o que eu falo. Quando o que eu faço não condiz com o que eu digo. É fácil dizer eu vou, é fácil dizer eu vou, é fácil dizer eu faço, mas difícil é praticar aquilo que se fala. Então que o eterno Deus nos dê essa graça, essa força, que nós estejamos corroborados, ou fortalecidos, ou encharcados pelo dínamo. O que é dínamo, pastor? A palavra poder, da onde vem o termo dinamite, que é o poder de explosão. Que o dínamo de Deus esteja em nós. Louvado seja o Senhor. Para que nós possamos rejeitar o mundo com tudo aquilo que Ele oferece, que nós possamos rejeitar o mundo com todas as suas ofertas, que nós possamos rejeitar o mundo com tudo aquilo que Ele coloca à nossa frente, que nós saibamos discernir entre o certo e o errado. E de uma vez que a gente saiba discernir, que a gente opte em fazer o bem e amar a Deus acima de todas as coisas. Portanto, o segundo inimigo da igreja é o mundo com tudo que nele há, as suas concupiscências. Por isso nós lemos na palavra, não ameis o mundo e nem as coisas que no mundo há. Pastor William, quem é o terceiro inimigo do homem? Queridos, esse terceiro inimigo aqui é terrível. Sabe quem são? Os da própria casa. É, pastor Adailson. É forte, meu irmão. Sabe quem se levanta contra você? Seus irmãos. Sabe quem mente que você morreu? Seus irmãos. Sabe quem te joga na cova? Seus irmãos. Sabe quem se prepara para guerrear contra você? Seu irmão. Por que, pastor? Porque aí entra a questão do mundo invisível no mundo visível. Do mundo que não se olha com esse olho normal no mundo físico. Porque aí o diabo, que é o nosso adversário, conforme nós lemos, ele usa alguém para desestruturar você, para fazer você perder a esperança, para você tentar te tirar do foco. Principalmente quando se tem foco de orar, de ler Bíblia, de se consagrar. Você diz no começo do ano, esse ano eu vou ser mais crente, esse ano eu vou ler mais a Bíblia, esse ano eu vou ser mais humilde, esse ano eu vou ser mais temente. Mas aí passa um mês ou dois, eu estou sendo generoso, tá?
a gente descobre que está fazendo tudo o contrário daquilo que nós prometemos. Então essa é a interferência do mundo invisível no mundo visível. Porque tudo que o adversário quer é que eu não ore, tudo que o adversário quer é que eu não busque, tudo que ele quer é que eu não me consagre, é que eu não leia a Bíblia, vai pôr tudo na minha frente para ver se tira o meu foco. E muitas pessoas têm perdido, muitos crentes, especialmente nessa pandemia, muitas pessoas têm perdido o foco. E a igreja, no sentido geral, eu não estou falando da igreja invisível, a igreja do eterno, aquela que ele disse: edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerá contra ela. Estou falando da igreja invisível. Essa igreja literal, essa igreja geral, ela tem sido enfraquecida. O que tem de crente, meu irmão, com medo de ir no templo por causa do Covid. O que tem de crente com medo de ir num culto porque tem medo da doença, das mazelas. Então eles preferem crer mais na mazela, tem mais medo da mazela do que crer na palavra do Deus eterno. O Todo-Poderoso disse, irmão, diz Jó capítulo 5, verso 19: de 6 angústias te livrará o Senhor, e na 7ª o mal não vai te tocar. Portanto, meu irmão, nessa bifurcação espiritual, opte por escolher alguém em quem você vai crer. Ou você vai crer, ou nós vamos crer na palavra de um Deus que não mente, não muda e nem falha, ou nós vamos crer naquilo que o mundo está pintando, naquilo que a pandemia, naquilo que os homens, naquilo que a mídia colocou de uma forma efêmera e terrível na sociedade. Irmãos, humildemente, palavra de conselho de um velho pregador: entre o que a mídia pinta, entre o que os homens dizem, entre o que eles querem e o que o nosso Deus falou para nós, vamos ficar com o que Deus falou para nós. Pedro disse: importa que obedeçamos a Deus e não a homens. Pastor, mas temos que ser obedientes. Mas essa obediência, ela não está acima da obediência ao Deus eterno. Essa obediência aos homens aqui, ela está subalterna, ela está subordinada, porque nada pode estar acima do plano de Deus na minha vida e nem na sua. Por isso, meu irmão, se prepare para a batalha, se prepare para o combate, conheça as Escrituras, leia a palavra de Deus. O que tem de crente dando cabeçada na vida, tomando escolhas erradas, indo por caminhos tortuosos, veredas infrutíferas na vida. O que foi que o sábio Salomão disse? Que há caminhos, do verbo haver, de existir. Existem caminhos para o homem que parecem perfeitos. Mas o fim são caminhos de quê? De morte, meu irmão. Quem te leva pelo caminho seguro é o Deus Todo-Poderoso. Salmo 23, versículo 2: guia-me mansamente. O Eterno não vai te guiar de forma rústica, Ele guia mansamente. Salmo 101, versículo 6, Ele te leva pelo caminho reto. Isaías 45, versículo 2, Ele vai na sua frente. Salmo 124, versículos 1 e 2, Ele está do seu lado. Salmo 23, versículo 6, a retaguarda sua está protegida pelo seu amor leal e pela sua fidelidade, a bondade e a misericórdia do Deus eterno. Isaías 59, a mão dele está por cima de você. E se não bastasse tudo isso, que já é uma extraordinária bênção, o Espírito de Deus, o Deus presente nessa dispensação, Ele está conosco, porque foi Jesus quem garantiu. Ele disse: eu irei para o Pai, mas eu não vos deixarei órfãos. Eu rogarei ao Pai, Abba, que é a palavra Pai, e o Pai vos dará outro. A palavra outro no grego ali é halos, e halos é aquele que vai lado a lado. O Espírito Santo, meu irmão, aleluia. Nessa batalha espiritual, nessa guerra espiritual, se o Espírito de Deus não estiver conosco, nós jamais, um ser humano, tem capacidade de vencer o diabo com seus ardis, suas setas, se ele está capacitado e protegido pela presença do Deus Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. Só o Espírito Santo é o Deus presente nessa dispensação que nos capacita para a batalha. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós temos 3 inimigos aí. Quem são? Primeiro, Satanás. Segundo, o mundo. Terceiro, José, os irmãos. Quem jogou José numa cova? Os irmãos.
Quem trocou José pelas moedas de prata? Nem sei o que é que eles fizeram com essas moedas. Os irmãos. Quem pegaram a roupa, a túnica do seu irmão e lambuzaram de sangue de qualquer bicho e chegaram mentindo com um propósito mais terrível, mais traumático, mais horrível, dizendo: porventura essa roupa não é do teu filho? Nem chamaram de nosso irmão. Porventura uma fera, uma besta fera do campo não despedaçou por aí? Que coisa mais macabra, né, meu irmão? Pois é. Mas tem uma notícia linda para te dar. Sabe quem vai te ver no trono governando? Seus irmãos. Sabe quem vai te ver honrado por Deus? Seus irmãos. Sabe quem vai te ver lá em cima abençoado por Deus? Aqueles que te desprezaram ontem. Hoje eles vão te ver honrado e abençoado por Deus. Porque o Deus que te prometeu vitória, Ele não dorme nem cochila. Alabácia. Aleluia. Ele nem dorme nem cochila. Por isso que ele é chamado hebraico de Shammah de Israel, o Deus que guarda as portas do seu povo. Ele é o protetor de Israel. No Salmo 121 diz que ele nem dorme e nem tosqueneja, nem cochila. Ele não titubia. Dioturnamente você está protegido por Deus, meu irmão. Armados para o combate. Pastor, e quem é o quarto inimigo do crente? O senhor falou que primeiro é Satanás, segundo inimigo é o mundo, o terceiro inimigo são os da própria casa. Aqueles mesmos que disseram para Jesus, quando Jesus entrou em Jerusalém, montado no jumentinho, que eles gritavam: Baruch Kabab Shem Adonai, isso no hebraico quer dizer bendito que vem em nome do Senhor. Foi os mesmos que disseram: crucifica-o e solta Barrabás, os da própria casa. Tá certo? Jesus, a palavra de Deus diz em João: veio para que era seu, veio para os seus, mas os seus não receberam. Os inimigos do homem estão dentro da própria casa. É só você fazer um projeto de se consagrar, de buscar, de colocar um plano na sua vida, que os primeiros que vão se levantar contra você é os da sua casa, é os da família, de repente é uma irmã, de repente é um irmão, de repente é um parente, é alguém de próximo. Esse negócio não vai dar certo não, minha irmã. Desiste desse negócio, sai fora disso, você ainda está nessa. Larga a mão disso aí. Eu te digo nessa tarde, através do Espírito de Deus, não desista. Deus não te chamou para voltar do meio da estrada. Vá até o fim, em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. E o quarto inimigo do homem, o quarto inimigo da igreja, Pastor William Santos, quem é o quarto inimigo? Ele mesmo. O homem é o seu próprio adversário. Jesus disse isso. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Renuncie-se a si mesmo. Meu irmão, a renúncia não é coisa fácil. É fácil nós ordenarmos alguma coisa a outra. É fácil nós delegarmos diretrizes para outro. O difícil é nós cumprirmos. Eu preciso vencer o meu eu. Pastor, quando é que eu sou meu próprio inimigo? Quando eu deixo o meu eu subir acima do projeto de Deus. Existe uma palavra no grego chamada egor, que significa eu. E vem um sufixo dessa palavra, egoísmo, que é tudo aquilo que é voltado para si próprio. Da onde vem egoísmo, egocentrismo e tudo isso que é voltado para si. Quando a prepotência, a soberba, a vaidade está acima daquilo que Deus designou para mim. Eu tenho que ser manso e humilde. Jesus disse: aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração. Catarai agatestem, bendito é o puro de coração. Então o homem, um dos grandes inimigos do homem é ele mesmo. Quando eu aprender a me policiar, quando eu aprender a me governar, quando eu aprender a dominar minha língua, esse órgão tão pequeno, mas com um poder devastador, quando usado para o mal, ou com um poder extraordinário, quando usado para o bem. Quando eu me dominar a mim mesmo, eu serei um grande campeão. Quando você se dominar a si próprio, você será um grande, extraordinário vencedor. Vença a si próprio. Vençamos-nos a nós mesmos.
nosso eu, nossa arrogância, nossa soberba, nossa prepotência e nossa vaidade. E que nós aprendamos como Paulo, quando ele disse, escrevendo a sua carta aos Filipenses, capítulo 2. Tendo em vós o mesmo sentimento, que houve em Cristo Jesus, que ele, sendo Deus, não julgou com usurpação o ser igual a Deus, mas esvaziou-se, aniquilou-se, ou se despiu da sua glória, para vir a esse planeta chamado Terra. Nascer em um ventre humilde de uma mulher chamada Mary ou Maria, ele se fez homem e foi visto em figura humana. Ora, se o Deus Criador dos céus e da terra se despiu, se aniquilou, se esvaziou, por que eu não posso ter essa arrogância, meu irmão? Por que eu não posso ser mais manso, mais humilde, mais sereno, mais perene e mais calmo? Já estou encerrando essa primeira parte, porque essa meditação é longa, né? Louvado seja o nome do Senhor. Essa meditação é profunda. Eu vou precisar de mais uma live para nós continuarmos falando sobre armados para o combate. Porque hoje eu estou mostrando os inimigos. Nós vimos que nós temos 4, dentre muitos eu pontilhei 4 aqui. O diabo, o mundo, os da própria casa e nós mesmos. Quando eu me vencer a mim mesmo, quando eu aprender a me policiar, quando eu aprender a ser perene em vez de ser soberbo, quando eu aprender a ser humilde em vez de exaltado, quando eu aprender a ser manso em vez de ser brabo, quando eu aprender a ser cheio de Deus em vez de ser cheio de ira, aí eu estou me vencendo a mim mesmo. Por isso Jesus disse, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Paulo disse o quê? Paulo disse, porque as armas da nossa guerra, elas não são carnais, mas elas são poderosas em Deus. Chegou o momento da oração, em que nós vamos falar com Deus. Um momento especial, porque a partir de agora, não é só um justo ou 2, toda a equipe, estamos unidos agora, para elevarmos a nossa voz ao trono da graça com confiança. E a Bíblia diz, o Senhor Jesus, o Deus Todo-Poderoso, Ele disse, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Então nós vamos agora falar com Deus. Nosso Deus, nosso Pai, Criador dos céus e também da terra. Deus único, fiel e maravilhoso. Eu quero te louvar por essa rica oportunidade. Eu quero te apresentar todos estes nomes, meu Pai, que estão aqui nessa lista na minha mão, nas minhas mãos. Eu quero te apresentar todas essas pessoas que estão inscritas aqui, que ouviram agora, no tempo presente. E também te apresento os que vão ouvir depois, que é a sua mão saradora, que é a sua mão de milagre, que é a sua mão que sara, a sua mão que liberta, a sua mão que encoraja, a sua mão que dá força, seja sobre o seu povo, Senhor. Os dias são difíceis, estamos vivendo tempos difíceis, tempos de pandemia, tempos de medo, de terror. Mas a tua palavra diz no Salmo de número 9 e versículo 9, que em tempos de pandemia, que em tempo de crise, que em tempo de angústia, tu és o alto retiro da igreja. Aleluia! A tua palavra diz no Salmo 46, Deus é nosso refúgio e fortaleza, e socorro bem presente na tribulação. Guarda o teu povo, Senhor. Guarda as famílias dos teus servos. Oh Deus, o Senhor Jesus disse na oração sacerdotal, Pai, eu não te peço que eu os tire do mundo, mas que eu os livre do mal. Eu creio nesta palavra, Senhor. Oh Deus, assim como o Senhor tem guardado os teus filhos durante séculos e milênios, a tua igreja tem sido guardada, protegida e amparada por ti. Não é diferente agora, Senhor. Continue conosco. Tire os meus irmãos dessa masmorra, desta mazela. Se tiver alguém, Pai, com suspeita dessa doença, desse Covid, Senhor, destes vírus, Senhor, que o Senhor põe tua mão estendida agora para curar, para sarar. Pois a tua palavra diz no livro do profeta Isaías,
que o Senhor levou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores. Ó Deus, sara a tua igreja, sara o teu povo, em nome de Jesus Cristo. Louvado seja o Senhor. Eu abençoo cada pastor, cada missionário. Eu abençoo cada pai, cada mãe. Ó Deus, eu abençoo cada filho. Deus, eu te apresento agora pessoas que porventura estão no presídio agora, ouvindo esta oração. Atos capítulo 12, a partir do 5, Senhor, tua palavra diz que Pedro também estava preso, mas um anjo entrou ali e o libertou. Cria, meu Deus, uma situação de liberdade. Cria, meu Deus, uma situação de soltura para servos teus que de repente estão ali até injustiçados. Ó, meu Senhor, tu és o Deus do grande e do pequeno, do sábio e do ignorante. Tu és o Deus do vecto e do intelectual. Tu és o Deus do rico e do pobre. Tua palavra diz: o rico e o pobre se encontram, e ambos fez o Senhor. Ó meu Senhor, oh aleluia. Assim como eu quero a bênção para a minha vida, Senhor. Assim como eu quero a bênção para minha esposa, Nilceia. Para os meus 3 filhos, Wildenis Maxwell, a Kézia Suelen, William Santos Júnior. Eu quero a bênção também para os meus irmãos. Aonde a minha voz chegar, aonde esse som chegar, nos confins da terra, no Brasil, na América, na Europa, na África, na Ásia, no continente asiático, nos 5 continentes, aonde alguém possa ouvir esta live, que o Espírito Santo, o Espírito Eterno, venha abraçá-lo, encorajá-lo, reanimá-lo, restaurá-lo, colocá-lo de pé outra vez. E aquele que está firme, que ele permaneça mais firme. Porque a sua palavra diz: quem é santo, santifique-se mais. E quem é imundo, fique mais imundo ainda. Quem é sujo, suje-se mais. Mas quem é santo, santifique-se mais ainda. E nós ficamos com esta opção de quem é santo, santifique-se mais. Kadosh Adonai Sabaoth. Kiddushar Adonai, santidade do Senhor, santidade ao Eterno. Louvado seja o teu nome. Muito obrigado, meu Deus, em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe, queridos. Um abraço a todos e até lá, em nome do Senhor Jesus. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam com todos, nós presentes, e com todo o povo de Deus na face da terra. E todos digam amém. Louvado seja